Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Debatologia Online, uma atividade programada pela Aracê e que visa aí a discussão e debate de temas de interesse da Conscienciologia. Esse é o Debatologia Online número 68 e faz parte, então, da nossa atividade mensal que ocorre todo primeiro domingo de cada mês. Para quem não conhece, vou falar um pouco da Aracê. A Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. A gente alerta que nós adotamos o princípio da descrença nesse debate, então aí os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e podem não expressar necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições. Também alertamos que vamos seguir ali a lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqueles que não querem ter a sua imagem ou som ou voz gravados e disponibilizados, a gente sugere que mantenha, então, o microfone fechado e o vídeo também. Mas convidamos a todos a participarem e usarem aí o recurso da mãozinha para levantar a mãozinha, indicando que quer fazer pergunta ou comentário, participar, fiquem muito à vontade. Nós vamos disponibilizar no chat dessa conexão o texto, o paper do pesquisador do dia, que é o nosso convidado Marcelo Cover. Então, a gente já deixa aí para vocês terem acesso aos conteúdos da essência do tema que ele está trazendo para nosso debate. A ideia é que todos participem, contribuam com perguntas, comentários, dúvidas, contrapontos, e para ampliar mesmo a visão de conjunto desse tema de pesquisa aí do Marcelo. Então, vou apresentar o Marcelo para dar aí depois a palavra para ele. O Marcelo Cover é graduado em Engenharia Civil, graduado em Construção Civil, natural de Limeira, em São Paulo, estado de São Paulo. É voluntário da Conscienciologia e tenepsista desde 2015. Ele é docente desde 2022, autor do livro Autopensenidade Pró-Evolutiva, Conceitos e Reflexões, publicado este ano, 2025. Autor de Autoverbetes, e faz parte, então, do livro 101 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Bom, o tema que o Marcelo traz hoje para nós é evocações pensênicas. Então, eu passo aí a palavra para o Marcelo, já dando aí as boas-vindas a ele e, é, e dando aí, agradecendo já a presença e o aceite de estar aqui com a gente hoje no Debatologia Online. Marcelo, é com você. Ana, primeiramente agradeço pelo convite. Acho que toda oportunidade de fazer um debate sobre temas que a gente está desenvolvendo é ganha-ganha, né? A gente expõe o tema, esclarece, mas também acaba se esclarecendo bastante, acaba aprofundando, né, o que a gente já tem até o momento sobre o tema. Então, vou reforçar o convite da Ana, pessoal, participem mesmo, porque eu tenho esse tema das evocações conscienciais. Eu já venho desenvolvendo uma pesquisa nessa área há algum tempo, né? Ele acaba sendo meio que um subproduto de pesquisa ali da pensenologia. Na enciclopédia hoje nós temos 8 verbetes com o título que envolve alguma questão de evocação. Desses 8, 4 são de minha autoria. Eu tenho mais algumas coisas em andamento. No final já são mais ou menos aí uns 7 verbetes que tem ou como especialidade ou como
como parte do título, a evocaciologia. E tem um livro que eu estou desenvolvendo também sobre evocaciologia. Tanto que essa enumeração que consta aqui no paper, ela é parte de um capítulo do livro. Então é alguma coisa que eu tenho me debruçado mesmo há algum tempo e pretendo seguir, né, com mais pesquisa nessa área. Então tudo que foi debatido aqui, vocês podem ter certeza que vai ajudar a qualificar essa obra que vai sair e também vai ajudar a qualificar outros GBs que tem por aí. Mas sobre o tema em si, eu já venho escrevendo para a enciclopédia são 10 anos, né, de escrita de verbetes, e naturalmente eu percebi um direcionamento, né, dentro do princípio de que os fatos orientam as pesquisas, eu fui caminhando para a parte da pensenologia. Acabou sendo uma coisa natural. É óbvio que pensenologia é uma especialidade muito ampla, então a gente, né, pelo menos eu venho buscando alguns nichos dentro da pensenologia, e paralelo a isso, eu tenho não é bem uma pesquisa, mas é um levantamento que eu faço sistemático, desde 2016, de janeiro de 2016, então, mês que vem já são 10 anos de levantamento. Na verdade, são dois arquivos, porque ficou tão grande que eu precisei dividir em dois. Mas são anotações sobre sincronicidades. Essa é o arquivo mais longo que eu tenho, mais duradouro e mais atualizado que eu tenho até hoje na Consciologia, que eu anoto sem perder nenhuma sincronicidade. Por menor que seja uma sincronicidade que aconteça, eu sigo a mesma métrica, a mesma a tipologia de anotação, data, epígrafe, descrição da sincronicidade e geralmente um comentário itálico no final, quando tem alguma coisa mais relevante. Então, esse meio que foco permanente na observação de sincronicidades, é óbvio que ele expande para muitos temas de pesquisa, porque envolve a pensenologia, mas acabou mostrando também a questão de como essa evocação de temas, quando a gente está debruçado sobre uma ideia, sobre um holopensene, sobre um objetivo, como as sincronicidades começam a acontecer em relação àquilo. Que isso já passa para mim ser um fenômeno natural, um fenômeno cotidiano, que é uma lei multidimensional da atração. Então começou a ficar muito destacado isso, né? Começou a ficar muito parte do dia a dia. E eu acho que isso acontece com muita gente também. A questão é que às vezes a pessoa não dá muito valor para isso, né? Ou até às vezes acha interessante, mas depois acaba passando, né? E acaba não levando aquilo muito adiante. Eu, eu não, eu anoto, eu registro, reflito em cima, né? Tento aprender alguma coisa ali. Então a questão da evocação por trás das sincronicidades, que aí são três conceitos, né? Pensenização, evocação e sincronicidade, que eles andam muito juntos, acabou ficando uma coisa que se destacou bastante para mim, ocorrências muito marcantes, e acabou que eu comecei a juntar material para produzir aí, verbetes, né, oportunamente um livro sobre as evocações, né, e eu acho que tem entre as questões que são muito relevantes, eu acho que dentro da evocação, uma delas é que quando a gente assume, vamos dizer, essa responsabilidade sobre o que a gente penseniza, imaginando que tem uma evocação por trás disso, tem uma realidade, né, de atração de ideias consciexes, né, situações que são evocadas, isso traz uma carga de responsabilidade pensênica, né, de autovigilância pensênica, né, até de auto-orto-absolutismo em relação ao que a gente penseniza, porque a gente começa a levar mais a sério isso. Poxa, se eu pensenizo, eu evoco alguma coisa, alguma realidade, alguma para-realidade, isso vai vir para mim. Então, de certa forma, as evocações, que são resultado da pensenidade, elas acabam auxiliando na construção da própria realidade que a gente tem à nossa volta. Atrai as pessoas, atrai as energias, atrai as consciências intra-extrafísicas, atraem situações, né, de acordo com o que a gente penseniza. Então, aí entra a metapensenidade, né, a gente começar a pensenizar sobre o que a gente penseniza, né? Então, enfim, são vários efeitos positivos que eu comecei a levantar em relação a considerar a evocabilidade dentro da nossa manifestação cotidiana.
né? Não em momentos específicos, mas no dia a dia mesmo, né? No trabalho, no ambiente social, né? TENEPS. E existem muitas técnicas de evocação consciencial que o princípio da evocação consciencial está presente. Se a gente pegar, por exemplo, a prática de antes da TENEPS, a gente trazer, né, para a tela mental pessoas que a gente lidou um dia antes, né, seja porque teve algum desentendimento ou não, né, pelo contato, e pensionizar positivamente, né, ou o livro dos credores do grupo kármicos, também é uma técnica conscienciológica que tem na evocação a sua essência. Então, são modos de utilizar positivamente as evocações. Então, em síntese, eu acho que é válido a gente pensar sobre as evocações, tanto no que a gente não deve fazer, a gente evitar, né, os efeitos nosográficos das evocações que são patológicas, quanto também buscar desenvolver tecnicamente o lado positivo das evocações e utilizar isso a nosso favor, né? A evocabilidade eu colocaria até como, foi um parágrafo aqui do paper, né? Ela é uma concausa relevante dentro do nosso dia a dia multidimensional. Acho que, em síntese, seria isso. Uhum. Ó, muito bom, Marcelo. Uma ótima síntese aí para a gente já iniciar a reflexão e o debate sobre esse tema. E assim, no sentido bem básico mesmo, vamos supor que alguém que esteja aqui participando ou que vá ouvir a gravação posteriormente, ela não sabe muito bem distinguir o que seria essa evocação. Aí, e no caso, pensênica, né? Então, talvez uma distinção que a gente possa fazer é qual a diferença entre você simplesmente lembrar de uma pessoa ou de um fato e você evocar, fazer uma evocação. Tem diferença? Sim, não, boa pergunta, para a gente começar aqui os debates. É, eu penso da seguinte forma: a autopensenidade é um processo intraconsciencial, né? Ele nasce da interação entre consciência e holossoma, né? Parte da vontade, inicia-se na vontade, que é insondável tecnicamente a consciência, mas se manifesta através das energias, e aquilo sai do intraconsciencial e começa a reverberar no cosmos. Então, a evocabilidade é uma faceta, vamos dizer assim, dessa interação entre consciência e cosmos. A princípio, a priori, todo PCN traz algum tipo de atração ou de evocação, porque ele é irrestrito, ele se manifesta extrafisicamente. Do mesmo jeito que um som reverbera no nosso entorno, energeticamente um PCN também reverbera. E a depender do teor do PCN e da intensidade do PCN, aquilo tende a atrair, aí entra a lei da atração dos afins, tende a atrair realidades que são afinizadas com aquilo. O que são realidades? Pode ser uma consciência extrafísica, pode ser um determinado teor de energia gravitante no ambiente. Então, se você, por exemplo, está pensionizando negativamente num ambiente que em si já tem um holopensene mais doentio, você pode ali trazer para sua psicosfera aquelas energias, né? Então você pode, aí vamos pensar um lado positivo disso. Pesquisador consciencial, ele tem um tema de pesquisa. Vou pesquisar a questão das sincronicidades. Então ele se debruça sobre aquilo e começa a ter pensenes, né, qualificações ideativas que reverberam nas energias voltadas para aquela temática. Então ela começa a atrair processos extrafísicos que têm a ver com a temática. Como? Ideias. Então fica muito mais fácil você evocar ideias, que elas chegam de qual forma? Pode ser pelo vínculo com o bolsão temático daquele tema, porque, óbvio, temas de pesquisa são pesquisados, já foram pesquisados, são pesquisados por múltiplos consciências, intra ou extrafisicamente. Então fica mais fácil de você trazer para sua psicosfera pensenes relacionados àquilo. Fica mais fácil de você evocar equipes técnicas que têm a ver com aquela temática. Então, se fosse para dividir
esses conceitos, a consciência, ela penseniza, né? Pensamento, sentimento, energia. Esse pensene, a depender da qualificação e da quantidade, do quanto pensênico, né? Da intensidade, pode evocar realidades, consciências, né? Agora, a gente pode entrar naquela questão, todo pensene evoca? Eu diria que em algum grau, sim. Mas, às vezes, a pensenização ela pode ser tão fugaz que as evocações são muito efêmeras, né? E acabam não tendo lá um grande efeito, né? Ou, pelo menos, a pessoa pode não perceber um grande efeito em relação àquilo. Se a gente fosse complexificar um pouco mais essa questão, a gente poderia colocar a questão das sincronicidades junto. Hum. Pensene, evocação e sincronicidade. E aí eu até peço apoio, quem quiser complementar, eu vou dar aqui a minha, minha proposta. A Consim penseniza determinada realidade, o acesso, ou mexe com aquilo. Esse determinado padrão energético evoca questões afins. A depender, aí depende da quantidade, da intensidade da pensenização, essa evocação pode ser tão forte a ponto de ocorrer algum fato ou algum parafato relevante que ela perceba e fala, opa, aconteceu uma sincronicidade aqui, né? Às vezes pode ser muito fugaz e acabar não percebendo nada, não chegar ao ponto de desencadear alguma sincronicidade notável. Eu acho que isso pode acontecer também, e é o que mais acontece. Mas em determinados aspectos, aquela evocação pode ser muito forte e vir a ocorrer alguma sincronicidade. Eu abri meu arquivo de sincronicidade hoje cedo, falei, vou pescar algumas aqui, só para a gente tentar exemplificar alguma coisa nesse sentido. Hum. E é muito fácil ali, porque tem várias que são bem interessantes. Uma vez, eu coleciono moedas, né? Eu selecionei um grupo de moedas ali e comecei a limpar as moedas, a coleção. Eu não percebi, eu cortei a mão, estava mexendo com palha de aço, coisa assim, e quando eu vi, tinha sangrado, tinha saído um pouco de sangue em uma moeda, que era uma moeda da Revolução Francesa. Então, em cima da palavra Revolução Francesa, ficou com uma marca de sangue. Falei, bom, a Revolução Francesa foi um evento muito sangrento, né? Então, assim, aí cabe sempre, assim, tentar... é difícil interpretar a fundo as coisas, porque são muitas variáveis, mas tentar, pelo menos, aprender um pouquinho ali. Às vezes, aquele objeto conseguiu... Tinha um rapport, né, porque é um objeto físico, né? Todo mundo pegou a moeda, pensenizou sobre a Revolução Francesa, trouxe esse holopensene e aquela moeda ali acabou trazendo um acidente mínimo ali, mas de qualquer forma Interessante. É. trouxe ali, acabou ficando com a marquinha de sangue bem em cima da Revolução. Uma outra que aconteceu esses dias, eu sou professor do programa de Bibliografia, da Enciclosapiens, e terminou o programa nesse segundo semestre, e entre as aulas, eu dou a última aula, o último módulo. E antes de começar o último módulo, em cima, quando eu olhei o horário para começar, né, às 19h30, eu me dei conta que a data era 21/11, que foi o dia que eu comecei a fazer voluntariado nesse Ciclo Sapiens. Aí eu comentei, falei, gente, ó, hoje são 8 anos, exatamente 8 anos que eu comecei a fazer voluntariado nesse Ciclo Sapiens. Poxa, ciclos de 4 anos são ciclos relevantes, né? A gente tem o ano bissexto, né, a cada 4 anos. Então foram 2 ciclos de 4 anos em relação a isso. Muito Então, legal. essas ocorrências mexem com a gente, né? Para quem está atento com questão intra-extrafísica, a gente sabe que a realidade extrafísica vem antes da física, que é um arremedo, né, do extrafísico, elas chamam a atenção. Então, quando acontece esse tipo de coisa, é meio que corrobora, né, essa questão da atração das energias, né, das evocações, né, da pensenidade, né? Isso motiva a gente a dar sequência nas pesquisas, né? Ó, muito legal. Boa. Ótimos exemplos aí das sincronicidades. Eu acho que vai render bastante. Eu vi que o Oswaldo está com a mão levantada. Fique à vontade, Oswaldo. Pode. Pessoal, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Marcelo, obrigado aí pelo convite. Eu ia
fazer a pergunta exatamente nessa linha, né? Essa associação entre evocação e sincronicidade, né? E eu ia usar um exemplo até que envolve você. Na sexta-feira, tomando café com uma amiga aqui em Foz, eu recomendei seu livro para ela. Eu falei, leia porque é imperdível. Se você quer entender de pensenidade, de pensenologia, leia o livro do Marcelo. Ela prontamente comprou o livro e me deu um feedback ontem. Ela já tinha lido a introdução do livro, ela falou, olha, só pela introdução já é imperdível, né? Então eu considero assim, que ali entre nós dois você foi evocado, né? Minutos depois de eu encerrar o diálogo com ela, você me manda o convite para essa live, para esse debate. Então é assim, é muito nítido, né? Se a gente começa a fazer essa pesquisa, começa a fazer esse levantamento, a relação aí da sincronicidade com a evocação. Só que, pô, é como você colocou, existem níveis dentro disso, né? Existe aquela sincronicidade mais eventual, mais corriqueira, e existem sincronicidades bastante sérias, né? Eu te pergunto, dentro aí dos atributos conscienciais que estão envolvidos na pensenidade, né? Na sua opinião, na sua pesquisa, o que determina que uma evocação possa causar uma sincronicidade ou apenas alinhar-se a ela, ou a um fluxo sincrônico já existente? Como é que você vê essa questão? Qual é o determinante aí, pensênico, no caso? Oswaldo, Oswaldo, bom, primeiro, eu que agradeço pela presença. Eu acho que entra aí numa divisão de sincronicidades que é desafiadora para a gente compreender. Que uma coisa é a gente mexer com o tema e aquilo desencadear as sincronicidades dentro do tema. Isso é, vamos dizer, é mais usual. E é mais fácil da gente estabelecer pelo menos uma concausa. Tipo, óbvio, tô pesquisando determinado tema já há uma semana, imerso nisso, começa a acontecer algumas sincronicidades dentro do tema. Mas, às vezes, ocorrem sincronicidades que você não está mexendo com aquilo. De repente, Uhum, vem uhum, uma, vem outra, vem outra. Ontem mesmo, vou fazer uma casuística. A vizinha do fundo, a gente mal vê pessoas vizinhas quando é num prédio de apartamentos. Imagina num bairro de chácaras que os lotes são grandes. Você não vê a pessoa. A vizinha aqui, que faz fundo, eu não via ela desde antes de mudar para Foz, ou seja, já são aí mais de 7 anos. Aconteceu de ela divulgar no grupo do bairro uma compota de cebola que ela estava fazendo, uma coisa assim. Falei assim, ah, vamos comprar para experimentar? Compramos, ela veio aqui, conversou, né? Revimos ela. Chegou à tarde, ela colocou uma outra coisa, uma pizza que ela estava fazendo junto com um grupo de uma igreja para ajudar crianças adotadas, uma coisa assim. E calhou, falei assim, vamos pegar uma pizza para comer dela? A gente já ajuda, tem a janta, já ajuda o grupo aí. Então a gente acabou vendo duas vezes, e ela veio trazer a pizza aqui de novo. Então acabou que a gente viu duas vezes, no mesmo dia, uma pessoa que a gente não via há mais de 8 anos. Então, assim, é tipo de coisa que, poxa, mas por que, né? Essa pessoa já apareceu aqui na frente de casa, duas vezes trazendo alguma coisa aqui no mesmo dia. Aí, Oswaldo, eu acho que a questão é a limitação nossa de entender como que a gente acabou uhum, se vinculando a determinadas situações. O que que eu fiquei pensando? Ó, hipótese, mas às vezes o fato de aqui em casa ter dois solipsistas, né, eu com a Maria Emília, pode ser que esse, né, bolsão de assistência comece a se ampliar um pouco na vizinhança e coisas assim, e de repente estabeleça ali um vínculo com pessoas próximas, daqui a pouco esse vínculo que é extrafísico no primeiro momento, que às vezes você nem sabe, pela assistência que acontece, daqui a pouco a pessoa intrafisicamente se aproxima. Né? E aconteceu a mesma coisa com outro vizinho de fundo também, que presta serviço, acabei chamando ele várias vezes nos últimos dias. Então, resumidamente, na sua questão, eu acho que existe uma questão pensênica, evocativa, por trás das sincronicidades. A questão é que muitas vezes são processos que a gente ainda não conseguiu mapear. uhum. Às vezes está envolvendo ainda a extrafisicalidade, vínculos serexológicos, né, muito antigos,
assim, coisas que na nossa memória a gente não consegue trazer ainda, mas que já estão, que já existe um pré-vínculo estabelecido de alguma forma, seja atual por meio de processos extrafísicos, seja por contatos em outras vidas que já teve, ou seja, os dois, mas existem mecanismos ali por trás, né, que impossibilitam que a sincronicidade seja um evento, né, aleatório, assim, tipo, sem uma causa. Teria causa, a questão é que a gente não conseguiu ainda lucidamente chegar nessa causa. Obrigado. Muito bom. O próximo é o Jades. Fique à vontade, Jades. Bacana. Bom dia a todos, pessoal. Então, assim, eu acho que diante desse tema, realmente vem várias perguntas para se fazer agora aqui. Mas, assim, o que me chamou a atenção, assim, eu lendo aqui o material aqui, esse é para você trazer um pouquinho, assim, desse paralelo entre o item 22, né, autocurologia e também o 25 ali, conflitologia. Me parece que me veio assim um paralelo entre esses dois temas assim, né? Eu penso assim que é um grande dos desafios do dia a dia, né? De você pensar legal, você tá na ortopensenidade e você assim, ou você às vezes se deixar se levar com pensamentos negativos, né? E isso realmente é um desafio, é o desafio das interferências que a gente tem no dia a dia, do externo, né? Então a gente ter acho que esse posicionamento, né? Esse me fugiu a palavra agora, mas realmente dentro desses dois temas aí, professor Marcelo. Ô, Jais, obrigado aí pela questão. Vamos começar pelo princípio de que a gente vive num planeta hospital, buscando uma transição para um planeta escola. Então, o que predomina no hospital é o holopensene de problemas, né, de coisas a serem acertadas, né, coisas a serem fixadas, processos ainda de recuperação, né, fora os processos patológicos em si. Então, eu acho que é muito mais fácil a pessoa, em um holopensene que é muito forte, é muito mais fácil que esse holopensene acabe influenciando o autopensene da pessoa, a pensenidade da pessoa. Então, eu acho que é muito mais simples a pessoa sucumbir frequentemente ou esporadicamente a esses holopensenes mais doentios, né, do holopensene planetário do que ela conseguir se manter. Mas aí entra a questão da consciologia, a questão do intermissivista, né, de conseguir não ser apenas mais um no meio da multidão pensionizando de maneira patológica. A gente está aí para fazer diferença, né? E a começar pela pensenidade nossa, pelo processo íntimo de pensionizar positivamente, né? Esse item que você destacou aqui, que é o 22, que é a autocorologia, faça um contraponto, por exemplo, com a pessoa que pensioniza que ela está sempre doente, né? Aquela pessoa que tem uma questão com excesso de remédio, por exemplo, né? Que é um dos itens da numeração que eu acho que não vou lembrar de cara qualquer. Mas essa pessoa que é muito hipocondríaca, né, que tem essa pensenidade, qual que é a tendência? Ela atrair esse tipo de coisa. Então, sustentar o otimismo e acabar evocando pensamentos otimistas é uma grande salvaguarda que a gente tem. Né? Lembra do conceito do cético, otimista, cosmoético da Consciologia, né? Que o professor Valdo traz. Olha o componente do otimismo, cético, otimista, cosmoético. Então, o otimismo, eu vejo que é um dos grandes fatores, conseguir sustentar o otimismo, né, no dia a dia, é um dos grandes fatores que nos auxiliam a evocar energias, evocar situações, evocar pessoas positivas, né, que somem para o desenvolvimento do nosso autoproex. Agora, só pensionizar, eu acho isso um contraponto interessante, só pensionizar
ou de maneira otimista o suficiente para a gente não passar por contrafluxos, desafios ou pedágios, gargalos. Não, não é. Essas questões são inerentes, as crises existenciais são inerentes à vida de qualquer consciência. A gente tem muita coisa para colocar em dia ainda, né? Dentro do que a gente já pensionizou de maneira falha, né? De maneira patológica ao longo da nossa série X. Mas auxilia muito, né? Conseguir manter essa pensanidade otimista é o que vai fazer uma crise que era desse tamanho ficar desse tamanho. É o que vai encurtar o tempo entre o momento da crise e o momento da recuperação, que seria desse tamanho, vai ficar desse tamanho. Então, aos poucos, essa pensanidade otimista, de autocura, né, ela reverbera holossomaticamente. Né? A gente consegue se recuperar de maneira mais fácil, a gente consegue fazer uma profilaxia, né, de muitos incidentes, de muitos contrafluxos, que, de repente, a gente nem toma conhecimento. Né? Eu imagino isso, a pessoa que ela é muito sadia, ela é muito autoastral, né? Ela é otimista, ela acaba evitando muitos episódios nosográficos que ela nem chega a tomar conhecimento, porque ela não se vinculou àquilo, ela não evocou aquilo. Né? Aquele princípio, nunca se fala sobre a bomba que não explodiu, porque não explodiu. Entendeu? Se explode, tudo bem, faz um estardalhaço. Mas essa pensinidade pode ajudar muito a pessoa a, a evitar, né? A evitar muitos problemas. Agora, a questão da conflitologia, ela é muito comum, né? Hoje em dia, eu acho que com o advento da internet, que é fenomenal, por um lado, né? Ao democratizar o acesso à informação, acesso aos contrapontos, né? Não existe mais um monopólio informacional, a gente consegue acessar muita coisa. Por outro lado, também acaba mostrando muitas realidades patológicas, e o acesso é muito fácil, né? O celular na mão é uma fonte muito grande, muito sedutora, né? O estímulo é muito forte. Então, se a pessoa bobear, ela acaba entrando num looping de retroalimentar uma pensanidade meio catastrófica, né? Ah, tá tudo errado, nada vai dar certo. Realmente, a gente vive num planeta, até num país que tem muitas falhas, né? Falhas estruturais. E se a pessoa bobear, ela cai numa pensanidade pessimista mesmo. Né? Mas vamos lembrar, né? Vamos pensar no longo prazo, vamos pesquisar a questão da Herbex, né? Entender que é um momento, né? Um momento de uma crise ficar mais aguda para depois vir um processo de recuperação. E no dia a dia, tentar trazer esse conceito, que é uma coisa ampla, né? Um princípio, tentar trazer isso para o dia a dia, né? Tentar ser um agente pacificador no dia a dia, às vezes nas pequenas coisas. Vou tentar trazer mais um exemplo aqui, porque também foi recente de ontem. Grupo de bairro, grupo de condomínio de WhatsApp, vocês sabem que tem seus problemas, né? Seus debates, né? Debates, estou usando um eufemismo aqui, mas tem lá suas discussões acaloradas. E ontem começou uma discussão acalorada aqui, uma questão em relação a uma rua de terra, que estavam mexendo nela para fazer uma lombada, e não queria a lombada porque ia raspar o carro. Acabou que eu fui na portaria pegar uma encomenda e passei exatamente na hora que estava mexendo naquilo e tinha um morador brigando, um debate, uma briga, eu passei no meio da briga. Falei, bom, né, não vou parar a conversar, mas o que eu faço com essa situação? Bom, chego em casa e pelo menos, né, o que dá para fazer, envia energia positiva, né, não entro no processo de fofinho, de, não, porque isso, porque aquilo, porque aquela pessoa, não sei o que, tá brigando. Primeira coisa é cortar, né? O primeiro passo é sempre cortar a evocação nosográfica e, se possível, fazer a evocação positiva. Então, aí você traz a imagem das pessoas na PNEP, joga energia positiva, pensa um ambiente de pacificação. A gente tem que agir como agentes da paz, né? Acho que é uma cláusula transversal para qualquer intermissivista, independente da linha prioritária da PROEX. A gente tem as questões específicas, né? Uma é mais da escrita, uma é mais da docência, uma é mais do parapsiquismo, ou um pouco de cada um tem suas cláusulas específicas quanto à consecução da PROEX. Mas alguns conceitos são transversais, né?
assistência, cosmoética, e eu acho que pacificação é um deles, né? Antibelicismo, né? O professor Valdo não fez Homo sapiens pacíficos à toa, né? Um tratado daquele, né, daquela monta não foi à toa. Foi para trazer a relevância do processo da autopacificação, né? Primeiro íntimo, em nível pensênico, para que a gente possa atrair, evocar e usar essas, essas ferramentas multidimensionais a favor dos grupos, né, nos quais a gente transita. Legal, bacana. Eu tenho mais perguntas aí, mas fica mais para frente aí. Legal. Entra de Obrigado, novo hein? na fila, né? É isso É aí. isso. Betânia, fique à vontade, é a sua vez agora. E a todos, né? Falando em sincronicidade, eu estava aqui mexendo na cozinha, ouvindo um verbete do Marcelo, que eu estou terminando um verbete, então eu fico ouvindo, né, as falas dele, que eu acho esse menino muito top. Quando eu crescer, quero ser igual ele. Aí eu Né? ouvindo lá, mexendo na cozinha, com a mão toda suja, fazendo geleia de mexerica, e nem sei por que mexi no celular. Normalmente eu passo um dia inteiro sem mexer no celular, e aí tinha uma mensagem dele agora, 15 minutos, me convidando para o debate. Aí eu falei, como assim? Né? Aí dei uma ajeitada no cabelo, falei, e entrei aqui, não tive nem tempo de ler o paper, porque foi agorinha, né, Marcelo, que ele, não sei por quê, né, eu ouvindo ele aqui, devo ter evocado, e ele falou, vou chamar a Betânia, né, para o debate. E aí eu abrindo aqui e dei de cara, né, com o número 3, acolhimentologia. Aí li rapidinho e falei, gente, escreveu isso para mim. A pensanidade cosmoética aproximando consciências assistíveis. O campo pessoal homeostático direcionando a consciência para episódios interassistenciais, inclusive contando com encaminhamentos amparológicos providenciais corroborados pelas sincronicidades. Eu sempre tive muito, né, na Consciologia esse processo de sincronicidade. Um amigo que fez o prefácio do meu livro, ele falava, os amparadores esfregam as coisas na sua cara. Eu falei, bom, se esfrega, deve ser porque eu ainda não estou muito atenta, né? E depois, com o livro, o negócio tomou uma proporção, então eu tenho estudado sobre isso até para entender e saber, né, como agir. Por exemplo, eu estou envolvida em contextos assistenciais 24 horas por dia, que se não é aqui, é no extrafísico, só que de uma maneira assim muito ostensiva, né? Quando eu, por exemplo, eu saio com o livro, né, itinerar com o livro, a assistência começa na fila de embarque, aí dentro do avião, aí o taxista que eu pego, e aí funcionário do hotel, aí eu falo como, tentando entender como que funciona esse processo, né? Como se os amparadores falassem, lá vai a Betânia, e vão trazendo as pessoas. Mas isso eu estou mapeando já, né? Tem 2 anos que eu estou viajando com um livro aí para todos os lugares. Eu estou mapeando isso e aí ele escreve isso aqui, né? Então eu pensava, como funciona isso? Né? Tem um amparador ali junto, porque que traz a pessoa de uma maneira, né? Tem uma casuística assim que me marcou muito. Eu estava no aeroporto de Congonhas, numa viagem, e alguns voos atrasaram, cancelaram, estava um caos o aeroporto. Não tinha lugar para sentar, a fila do banheiro era enorme, não tinha lugar para comer, nada. E depois de eu rodar 1 hora lá, achei uma cadeira e sentei nessa cadeira, cansada, já estava vindo, nem sei da onde mais. E aí sentei na cadeira, passou 5 minutos, eu falei, vou dar uma volta. E aí levantei e saí arrastando a mala, não tinha jeito de andar dentro do aeroporto. Aí eu falei, como assim? Vou dar uma volta? Demorei 1 hora para achar uma cadeira para sentar e vou sair andando aqui nesse tumulto. Quando eu andei, continuei, né? Porque eu falei, vou dar uma volta. Que agora eu já estou meio que ligada, né? Quando eu andei um pouquinho assim, no meio, um caos o aeroporto. Uma senhora cai no meu pé, dessoma ali no meu pé. Cai, bate a cabeça no chão no meu pé. Aí eu falei, que processo é esse, né? Eu levanto ali da cadeira para. Mas aí na hora eu entendi, porque também nem tanto, né? Assim, nem tanta dispersão. E aí tinha um paramédico, alguma coisa, a gente eu agachei ali, na medida que dava, uma senhora alta, assim, foi um susto enorme. Passado o susto, aí eu entendi que eu estava ali para ajudar a mulher a dessomar. E o paramédico para dar
o apoio, não sei, né, intrafísico, ficamos ali, né, com a consciência. Isso me impactou demais. Eu falei, aí eu queria que você... Isso é o tempo inteiro, no táxi, no avião, quando eu volto, né, que eu entro em casa e falo, acabou o trabalho, né, como que os amparadores levam as pessoas nos lançamentos, a pessoa que precisa. Eu pego um Uber no Uruguai que tinha perdido uma filhinha há 15 dias e eu falo do livro, uma coisa assim. Então, eu achei isso aqui, ó, do começo ao fim, né? Queria que você comentasse um pouco assim, até para entender como funciona esse processo, né? Dessa atração de, né? Que fala de consciência, de assistência, né? Como se fosse a pessoa tivesse um imã e, né? Aí com a sua experiência, né? Comenta aí para nós, por favor. Ô, Betânia, você trouxe aí o 99%, né, da prática desse item aqui. Eu vou tentar aqui encaixar no 1% de teoria que a gente consegue observar. Tem um conceito na psicologia que é o fluxo pensênico, né, que é o fluxo, que é o pensênico que está em algum tipo de fluxo, né, está alinhado ao fluxo externo que está acontecendo. É o pensene que alinha, é o pensene que sincroniza, que tem relação com a sincronicidade. Então, vamos pensar no seu caso. Você se autodisponibiliza para fazer assistência e tem a sua especialidade de assistência. Quando a gente tem especialidade, a vinculação com aquele bolsão, com aquele tema, com aquelas consciex técnicas, com aquelas equipex, eu vejo que fica muito fortalecido, né? A linha fica mais direta para lidar. E sincronicidade, e aí vamos entrar um pouco no conceito. A gente tem aquelas sincronicidades que eu vejo que os agentes que sincronizam são mais questões energéticas, né? Então, por exemplo, aquele exemplo da moeda, um exemplo simples. Mas eu vejo que ali a sincronicidade envolveu a energia do objeto em relação ao Holopensene da Revolução Francesa, relacionado a alguma coisa pessoal minha, provavelmente, em algum contexto desse tipo, França, alguma coisa assim. Mas eu também vejo que as sincronicidades também possuem agentes que são consciências, que auxiliam para que as sincronicidades ocorram. É óbvio que eles não fazem isso à toa, precisa ter um campo, precisa ter alguns pré-requisitos para que eles consigam auxiliar naquelas sincronicidades. Vamos tentar enquadrar o seu caso aí notável do aeroporto. Você, com esse canal mais aberto com os aparadores desse tipo de assistência. Mesmo no ambiente mais conturbado, essa vinculação sua com eles é tão forte que até ali é possível eles, por exemplo, te darem uma intuição sobre alguma coisa. Ó, Betânia, levanta, dá uma volta, sabe? E aí, essa disponibilidade sua permite que você entre nesse fluxo. Porque, assim, não tem como, Betânia, estatisticamente acontecer uma coisa dessa, dentro da sua especialidade, naquele exato momento. Quantas pessoas você conhece e aconteceu isso no aeroporto? Ou em qualquer lugar? Eu posso escrever um livro de sincronicidades com assistência, um negócio muito ostensivo, né? Eu não tinha pensado no que você falou e da especialidade, né? Que no caso, né, eu não tinha feito esse link, né, com a especialidade que vai atraindo, né? Não, a possibilidade é mínima, né? Eu falo, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou nesse contexto? Né? O que está acontecendo? Como que essa pessoa veio parar aqui? Né? Como que uma pessoa sonha com a capa do meu livro num lugar, uma pessoa que eu nunca vi na vida, é uma coisa muito, é uma atuação muito evidente, né? É, De consciências, né? eu escrevi um verbete, Betânia, que é o quantum pensênico. Ele é da especialidade em vocaciologia, que fala sobre a quantidade de pensênico. No seu caso, na sua casuística, que você tem uma especialidade, você se dedica, você tem sua GESCOM, você faz suas itinerâncias, você movimenta muita energia em relação a isso. Você coloca muita energia dentro desse holopensene específico, desse tipo de assistência. Então fica tão intenso, né, a sua psicosfera fica muito propícia
para atrair, né, e com a ajuda dos amparadores, que é o caso aqui desse item 3, com a ajuda dos amparadores, por meio ali dos encaminhamentos, né, da conexão que eles têm com você, fica muito mais simples de colocar você num caminho de sincronicidades dentro da sua linha de atuação. Dentro da especialidade que eu tenho, que é da psicologia, que eu adotei ela ao longo do tempo, mas é óbvio que quando a gente trabalha muito com uma coisa, aquilo acaba sendo outra especialidade também. A gente não precisa ter uma só, a gente pode ter várias especialidades que a gente se dedica. Então, como já são aí um bom tempo participando de verbetes, né, escrevendo verbetes, revisando, docência e tudo mais, acaba que é uma especialidade minha, que eu trabalho, que é a verbetologia, ou enciclopediologia, né, esse universo. Então, também tem muita sincronicidade com isso. Porque é uma coisa que eu já coloquei muita energia em cima disso ao longo do tempo. Já foram aí 84 verbetes que eu defendi. Mas estou sempre escrevendo, estou sempre em contato, conversando de revisão, é, é, as aulas do programa de litografia, sempre muito contato com o pessoal pensando. Então é inevitável também que essa intimidade com o Holopensene facilite para os amparadores virem e trazer, cruzar com pessoas, ou às vezes na TENEPS vem uma coisa, às vezes um esclarecimento pontual na TENEPS, não que o TENEPS seja especificamente para isso, é óbvio que não, mas às vezes acontece, a gente aceita, vem um insight de alguma coisa, né, um complemento de uma ideia de verbete, né, e aquilo acaba sendo usado pelos amparadores, né. Toda a pensinidade existencial que a Consim tem, ela é aproveitada pelos amparadores, né. Acaba que facilita esse fluxo de evocações positivas que a pessoa faz. Muito bom. Obrigada, querido. Vamos seguindo. Valeu, Betânia. Muito bom, Betânia. Cristiane, fique à vontade. Faça aí a sua participação. Então, eu acho que a minha pergunta já foi respondida, tá? Eu estava pensando, eu estou escrevendo um verbete sobre a técnica da pensenidade traforista. E aí, considerando o que você falou, Marcelo, pelo o cético, o otimista e o cosmoético. Ah, eu sou psicóloga e a abordagem que eu sigo é humanista, centrada na pessoa. A pergunta que eu tinha para te fazer é o como que a gente, o quanto que essa evocação e a sincronicidade e a pensenidade, quando a gente foca em superar algum trafar ou desenvolver algum trafal, o quanto que a gente consegue, a partir da nossa vontade, potencializar esse processo de autossuperação a partir do nosso posicionamento, entrando nesse fluxo pensênico que você comentou agora com ela. Por isso que eu disse, eu acho que tu já respondeu a minha pergunta, e eu achei muito sincrônico isso também. E, e queria te agradecer por isso, porque é muito gratificante entrar nesse fluxo pensênico e é como se fosse seguir, é uma coisa que abre, tanto para desenvolver os nossos, superar os nossos trafares, como desenvolver os nossos trafais, a partir dos nossos trafores, né? E entrar nesse fluxo com esses trafores teus desenvolvidos, que são explícitos, assim, acaba reverberando no teu entorno, é muito gratificante. Então, eu queria te agradecer e te perguntar para tu aprofundar um pouquinho mais em relação a isso. O Cristiane, olha só, até trazer um exemplo que envolve você. Quando a gente fez a reunião na sexta-feira para apresentar como é que seria a dinâmica, que daí você falou no verbete, daí eu lembrei, né? E você foi o primeiro verbete seu, né? Foi. Foi o primeiro verbete da Cristiane e eu fui da mediação, né? Eu mediei aquele dia. E no verbete da Cristiane, tinha, na remissiologia, tinha dois verbetes de minha autoria também, que não é uma coisa comum. A gente tem um universo de 7.000, mais de 7.000 verbetes. Do professor Valdo tem mais de 2.000, que são temas conceituais que fundamentam a enciclopédia.
Então, eu achei uma dificuldade muito grande, né? Porque não, se ainda se fosse um, porque tem a ver com o tema e tal, mas foram dois, né? E ali, o que que eu enxerguei? Você estava fazendo, era o seu primeiro verbete, momento de autossuperação, de esforço, né, cognitivo, um momento traforista, né, que você Uhum. ali dedicou energia, né, foi para a fossa apresentar seu verbete. Então, essas pequenas sincronicidades, eu acho que elas corroboram, aí volta com a questão da Betânia, da fluxo especialidade. A gente está num fluxo. Quando você Uhum. começa a entrar num fluxo, e no caso do seu verbete, né, da assistência que você foi fazer lá em Foz do Iguaçu por meio do verbete, né, intrafísica, por meio da publicação do verbete, mas multidimensional a partir da sua pensanidade. Então, quando a gente começa a treinar os trafores e se empenhar em autossuperação, a primeira coisa que acontece, a gente trabalha com pensanidade. Mexer com trafor é mexer com pensanidade. É uma dos vieses da autoqualificação pensênica, é o desenvolvimento dos trafores. Então, quando você começa a trabalhar aquilo a fundo, né, de maneira técnica, por exemplo, a pessoa mapeou que ela tem irritação. Então, é um trafar que ela não aceita mais. Já viu que é uma coisa alinhada com belicismo e tudo mais. Então, ela começa a ler a respeito daquilo, começa a buscar técnicas, ela faz um receituário de verbetes que fala sobre irritabilidade, começa a ler aquilo, trazer aqueles conceitos, né? Evocar esse padrão de reciclagem daquele trafar, começa a colocar aquilo em prática. É óbvio, a reverberação daquilo na sua pensanidade começa a atrair situações que podem até parecer que é o contrário. Pô, mas eu comecei a estudar anti-irritabilidade e começaram a surgir situações que me irritam. Mas é justamente porque você está trabalhando aquilo ao OpenCN e é a chance de você colocar em prática aquilo que você tá trabalhando. Então, acho que esse é um dos pontos. E outro, quando você começa a pensionizar, a refletir, a pesquisar um tema que envolve um trafor que você quer desenvolver ou algum trafar que você quer superar, você entra no bolsão temático, no bolsão holopensênico que envolve aquele tema. Aí você começa a ter mais ideias, você começa a ter, você começa a fazer uma coisa que é fundamental na Consciologia, que é a transposição ou a aplicação do princípio, da teoria, do construto bruto ali da Consciologia, para as situações do dia a dia, que não é simples, né? Que é a parte, que é a teática, né? O conceito de teoria e prática, que ela envolve, ela não é decorar um conceito e sair aplicando, não é que nem as provas de colégio, mila a parte conceitual e E depois tem que vivencia. ser muito dinâmico, ser muito aberto, ser muito crítico, ser muito lúcido para conseguir aplicar aquilo de maneira adequada nas pequenas situações do dia a dia, que envolve muito jogo de cintura, envolve autossustentação, né, energética, envolve sobrepairamento, envolve uma série aí de requisitos íntimos. Mas se você está focado na aspiração do Trafor, você tem a sua autopensanidade ali te sustentando. Então você vai atrair situações que envolvem aquilo, você vai ter mais ideias em relação àquilo, né? Eu acho que é nesse sentido. Quanto mais você sustenta tecnicamente aquilo, aquela reciclagem de um Trafor, e aí a gente tem várias técnicas para isso. Uma coisa que eu acho que funciona muito bem para qualquer tema que você tem em pauta, seja um tema de pesquisa, seja um tema de reciclagem, algum problema que você está tendo que resolver, é deixar aquilo sempre à vista. Eu não estou com nenhum aqui, mas eu costumo fazer umas pequenas agendas, que é a técnica da agenda da autopensanização. Então, o que eu faço? Eu pego uma folha A4, corto ela meio um tamanho pequeno, grampeio, coloco um título e deixo aquilo no bolso. Então, tudo que tem relação com aquele tema, com aquela reciclagem, você vai, tira do bolso e anota. É um recurso intrafísico muito simples, né? Pode ser um pedaço de papel que você deixa no bolso, mas te ajuda a se manter vinculado com aquilo, né? Porque, vamos pensar assim, um trafar que a gente tem
é um traço já enraizado, é um traço que tem um passado, né, que a gente agiu muito dentro daquela, dentro daquela linha, né, de comportamento. Então é óbvio que o esforço para conseguir desvincular, né, ir desvinculando aos poucos aquilo, é proporcional ao esforço que a gente fez para instalar aquela pensanidade patológica ao longo do tempo, anteriormente. Então, quais são os dois fatores que eu vejo pensênicos que pesam quando, por exemplo, pesam em todos os aspectos, mas vamos pensar no recorte aí de superar um trafar. É intensidade e continuidade. São os dois fatores pensênicos que somam, né, que constroem um holopensênico. Então, no caso do trafar, pontualmente fazer imersões em que você reflete muito sobre aquilo, sobre como superar aquele trafar. Então, é um momento que você tem intensidade. E a continuidade é você nunca deixar de lado aquilo. Sabe, se você tem uma reciclagem em andamento, tentar manter a pensanidade focada naquela reciclagem. Lógico, não 24 horas do dia, porque a gente tem que trabalhar em paralelo com outras coisas. Mas se não distanciar daquilo. Então, mural, né? Se tem um mural em casa, deixa uma anotação no mural, deixa um post-it no computador, a técnica da agenda da autopensenização. Aí você tem a continuidade, né? Que é a somatória de pensenes ao longo do tempo. Então, lembra da omniproporcionalidade, né? Que é o verbete que tem do professor Val. O esforço de pensênico que você teve para instalar um trafar, agora vai ter que ser proporcional ao esforço pensênico para instalar um trafor em relação àquilo. É para matemática. Não tem como burlar essa equação. Né? Tem que se igualar. Os fatores precisam se igualar. Então, é a continuidade e o esforço para conseguir se manter vinculado, evocando o tempo todo esse pensene de autossuperação. Eu acho Não é esporadicamente, assim, resumidamente, não é esporadicamente que a gente supera um trafar. É um trabalho contínuo. Né? Quanto mais tempo você fica em cima daquilo, mais vai se construindo um traço novo. E acho que outra coisa importante nisso que tu está trazendo, pelo menos na minha experiência, é ter uma postura também de consideração positiva e incondicional, sem dosar, ter um juízo de valor daquilo que é certo ou errado. Porque eu acho que nessa experiência toda, quando vem essas sincronicidades que tu está evocando, precisa haver. Tanto que o professor Valdo escreveu o Reurbanizados, abordando me fugiu o nome ali. Ele estudou o belicismo para falar sobre o pacifismo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está tentando superar, a gente vai vivenciar isso. Se não tiver acolhimento para as imaturidades, para as sincronicidades mais imaturas que vão surgindo, a gente acaba bloqueando a oportunidade de aprendizado, porque a gente está julgando aqueles fatos que estão ocorrendo. Às vezes não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. E aí o processo de sustentabilidade de, de, de persistir nesse processo de autossuperação é onde você vai conseguir chegar de fato no processo de autossuperação. E aí entra esse fluxo pensênico que tu trouxe, porque aí vai ocorrendo essas sincronicidades, mas você opta por olhar de uma forma positiva, acolhedora, não é no sentido de enxergar o mundo cor-de-rosa, não é isso. Tu vai acolher tanto as imaturidades quanto aquilo que você já tem de potencial, mas a tua opção de olhar os acontecimentos é de uma forma traforista, é com Uhum. uma consideração positiva e incondicional, porque aquilo pertence àquele momento de vida. Então, tem que existir um acolhimento. Como a Betânia falou, ela estava muito cansada, ela queria ficar sentada, mas ela, como o objetivo dela era assistência, a assistência estava em primeiro lugar, ela foi além daquilo e manteve o foco naquele objetivo dela, não dando
preferência ali para aquela canseira dela. Então, essa escolha que eu me refiro, assim, de estar nesse fluxo, porque daí você direciona aquilo que você quer, como se jogasse uma âncora lá na frente, para te manter naquela linha, independente daquilo que venha a acontecer. Aí tem um acolhimento, um senso de vivenciar o pertencimento daquilo que chegar, daquilo que vier. Ô, Cristiane, eu acho que tem um conceito também dentro disso, que é vamos pensar que é um processo neocognitivo, que a gente passa a olhar a mesma situação de modo diferente. E aí, paralelo a isso, a gente tenta cruzar uma barreira que não é simples, que é observar uma situação que antes você encarava como um obstáculo, assim, vamos dizer, ou um problema mesmo, e transferir isso para um olhar de como oportunidade, né? Transformar a dificuldade em oportunidade, que é uma coisa muito simples na teoria, mas na prática não. Na prática exige esforço, exige autodoação, mas antes disso exige um processo de cognição, de poder olhar diferente isso. Uma técnica que eu acho que sintetiza bem é a técnica do autoverbete. A gente tem muitas ocorrências ao longo da vida que, se a gente olhar de maneira repentina, pode vir uma má lembrança daquilo. Às vezes são coisas que traumatizam. Não sei se chega a ser um trauma, né? Mas de alguma forma trazem más lembranças, né? Evocam energias patológicas, né? Alguma desilusão, enfim, perdas e por aí vai. O autoverbete busca fazer o quê? Mudar a visão em relação àquilo. O fato é o mesmo. O fato está lá, está consumado, é Uhum. passado, o passado não muda. O que muda é a nossa cognição de como interpretar aquilo, né? E não é um auto-engano. Na verdade, é uma interpretação mais realista daquilo, né? É o contrário. Então, eu acho que passa muito por isso, essa ótica que você está trazendo. É conseguir, mas envolve alguns trafores, é conseguir observar situações de crise, situações onde você tem aquele trafar muito enraizado, que tá difícil, ele ainda, por mais que você faça esforço, de tempo em tempo ele vai lá e se manifesta, né? Tem um refluxo trafarista que escorrega sobre determinados gatilhos, determinados aspectos. Mas, dentro disso, é observar o lado, ser realista e observar quais avanços que você está tendo. Porque uma coisa é um trafar, ele está tão manifesto ainda que ele é recorrente. Isso é uma coisa. A outra é começar o movimento de reciclagem e ver que a manifestação do trafar, ela começa a ser mais espaçada e de menor intensidade. São as duas coisas. Às vezes a gente dessoma com um trafar ainda não muito bem resolvido, mas já muito melhor do que estava no começo, né? Que era um companheiro do dia a dia ali, em determinada época. Aí você começa a mexer com aquilo, daqui a pouco ele já é uma coisa muito esporádica, que só em determinadas situações muito específicas e muito pró-trafar que aquilo acaba se manifestando. Então, é observar a linha ascendente de recuperação desse trafar. A gente acabou falando de várias coisas em paralelo, não sei se eu respondi qual que era a Sim, sua questão. era só até para ajudar a expandir a visão, assim. Obrigada, Marcelo. Nada. Agora, Mariângela, fique à vontade, tua vez agora. Ei, Marcelo, tudo bem? Oi, Maria Ângela. Ah, eu vi, eu não consigo participar muito do Debatologia, né? Eu sou voluntária aqui da Aracê. E hoje eu estava lá num curso, né, do relógio, e olhei e disse assim, é o Marcelo. Aí tu que me desse a sugestão do verbete que eu estou terminando agora, o título do verbete, né? E eu disse assim, eu vou lá ouvir o Marcelo, que ele está falando de evocação. Tá, e aí eu entrei, eu saí de lá antes de terminar e vim para cá. E aí já foi, que nem a Betânia disse, foi na última hora,
e eu resolvi vir participar do Debatologia, que é um programa nosso, né, Ana? Que é muito bom. Mas, Marcelo, eu chego aqui e encontro os autores, Ana, Marcelo, Betânia. Eu não sei se o Oswaldo é autor de livro. É também, Uhum. Oswaldo? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer teu trabalho. Mas sabe que eu leio os livros e fico tão ligada, tão assim com os autores, e fico pensando, será que eles percebem? Será que que eu evoco esse autor, assim, que eu consigo fazer essa ligação com esse autor, assim, uns livros maravilhosos, assim, do livro da Ana eu já li várias vezes, outros livros assim que a gente lê do próprio Valdo, né? Essa evocação que a gente faz com o autor, sabe? O leitor faz com o autor, sabe? Como é que funciona assim? Eu já pensei nisso, e aí agora, quando eu te ouvi falando, eu também pensei. E também aquilo que a Betânia falou, da questão do investimento que nós fazemos na nossa evolução e do investimento que os amparadores fazem em nós. Então, eles estavam lá naquele aeroporto, o que, que nós temos aqui para ajudar nessa dessoma? E aquela pessoa era merecedora também, tem isso, né? Aquela pessoa merecia ter aquela assistência. Então, olha lá, Betânia, recém sentou, mas vamos levar a Betânia até lá para ajudar, para doar a energia dela, né? E eu penso sempre isso como um investimento. Eu falo, eu não posso fazer determinadas coisas porque eu tive muito investimento para poder mudar muitas coisas, até para poder chegar e escrever um verbete, né, Marcelo? Que não é fácil, a gente tem que ter muitas superações de escrever o primeiro verbete, agora já vou para o segundo, mas já estou com o terceiro em andamento, né, Ana? Já estamos com o terceiro aí, e vai ser muito bom. A turma da Aracê vai se atirar a escrever verbete agora em 2026. 25 anos da Aracê. Então, Marcelo, existe essa evocação assim, ou eu que um dia fiquei pensando nisso? Será que esse autor percebe assim, que eu estou lendo esse livro que estou sentindo toda essa energia, toda essa gratidão que eu tenho pelos autores de verbetes, pelos autores da Conscienciologia, sabe? Eu tenho muita. E outros autores, assim, Aristóteles, todos eles a gente tem uma certa gratidão. Olha, Marângela, existe um conceito na Consciologia, que é o da colheita intermissiva, que é a Consciex, que foi autora na última vida, né, na vida recém-finda, que ela é evocada pelos leitores da obra que ela fez. É um verbete que tem, colheita intermissiva, professor Val. E aí, isso facilita o quê? Através da evocação que o autor recebe dessas consciências, isso facilita a estabelecer um vínculo assistencial de alguma forma. Então, olha a relevância da escrita, né? A relevância do livro, a relevância do verbete, porque a gente vai dessomar, né? Hoje, amanhã, mais para frente, a gente vai dessomar em Claro algum que a momento. gente não vai contar com o nosográfico, né? Aquele livro que a Ah, gente não, só vamos falar esse aí, na do. verdade, é um problema que tem que ser resolvido depois, né? São as patogescons, né? As gescons nosográficas. Mas trabalhando assim aqui no universo nosso das obras sadias, essa evocação que o autor recebe na condição de consciências, ela é super destacada pelo professor Valdo. Vamos pegar, aí é muito simples, vamos pegar o que o professor Valdo fez nos últimos anos de vida. Ele sempre escreveu, mas a intensidade, não sei se anos, talvez décadas, né, os últimos 15 anos de vida, o tanto de coisa que ele deixou escrito, o foco que ele deu na escrita, né, foi imenso. Tem alguma coisa aí, entendeu? Essa questão da colheita intermissiva, o Valdo vai ter uma super colheita, vai ser o para-agronegócio tarístico da Consciologia, porque o tanto de coisa que ele deixou, imagina a evocação que a gente faz pegando tantas centenas de pesquisadores usando as obras do professor Valdo.
A vinculação ideativa é imediata que você faz com o autor, né? O Oswaldo trouxe aí, a gente que na condição de consim acaba que não pesca tanto, né? Tem que ter um parapsiquismo mais refinado para conseguir, né? A pessoa, eu sentia que é uma sinalética, alguém está lendo um livro meu e consegue ali fazer uma leitura, né, multidimensional, mas é uma coisa mais complexa para a gente. Mas imagino que uma consciência, né, sem o soma, né, com o lossoma mais refinado, só com o psicossoma e mental soma, seja uma coisa muito mais simples perceber, né, esse tipo de evocação. O livro, ele é vamos dizer, uma concentração energética muito forte, né? Por trás aqui do material, né, das páginas, né, desses 200, 300 gramas de livro, a gente tem uma quantidade de ideias ali condensadas, de trabalho, né, de energia, de assistências que ocorreram durante a escrita, de vinculações, né? Acho que é um processo extrafísico tão complexo e sadio que existe por trás do livro, que ele acaba sendo um fulcro de evocação do autor, né? Quanto mais empenho ele coloca no livro, e mais tempo de trabalho, mais dedicação, mais intencionalidade sadia, né? Mais ortopensenidade, né? Quanto maior for a conta ali, a quantidade de ortopensenes que ele colocou dentro do livro, mais potência existe, né? Mais concentração energética existe no livro e das ideias dele, né? Dos pensenes dele. Então é quase que um link que se faz, né? O livro acaba sendo quase que um link com o autor, né? Que a Consim faz, né? Ao evocar ali através da escrita. É por isso que a gente percebe isso, a questão do holopensene atrás do livro, quando, por exemplo, a gente vê a diferença entre ler um livro aos poucos, algumas páginas um dia, fica uns dias sem ler, lê de novo, comparando isso com uma escrita, com uma leitura técnica e profunda, quando você pega um livro e fala assim, agora eu vou ler esse livro a fundo. E você coloca aquele livro na mesa e lê dia após dia, anota, sublinha, marca texto, puxa, anota se vê algum erro, é, folha em branco do lado, vai tirando ali pensado em relação àquilo, vai cita aquilo num verbete que você está usando. Quando você faz essa imersão no livro, é outro nível de compreensão, é outro nível de vinculação que você faz com o livro e, obviamente, com o autor e com as consciências que estão vinculadas também àquele livro, porque tem isso também. Isso, na verdade, esse conceito, ele apareceu numa dinâmica que a gente fazia, que eu participava antigamente da pangrafia, que era a seguinte ideia que veio. Durante a escrita de um livro, ou de um artigo, ou de um verbete, a escrita conscienciológica em geral, né, que ela tem um diferencial, um bom diferencial em relação à escrita usual, porque aqui é mais amplo, é multidimensional, enfim, tem a questão da TARES envolvida. Mas quando uma consciência ela trabalha junto com o autor, tem um aspecto, a gente fala assim, pô, estou sendo amparado, estou sendo auxiliado pela consciência a trazer as ideias que ela está aqui, né, me passando por meio de insights. Mas nós também estamos auxiliando a consciência a fazer isso. Por quê? As ideias que ela está ali passando, ajudando ali na nossa escrita, que por vezes a gente nem percebe, acaba sendo um processo natural de escrita, a gente não, é difícil, eu acho muito difícil mapear numa imersão de escrita o que é meu, assim, o que é Marcelo, para cérebro, né, holomemória, recuperação de contas, o que é, vamos dizer, isoladamente meu, do que é uma coisa extrafísica, né, parapsíquica, de uma consciência. Às vezes, raramente fica uma coisa mais assim, mais óbvia. Quando você tem um insight, uma palavra, né, ou você está meio desconhecido, mas é a exceção. Normal a gente não percebe, pelo menos para mim, é não perceber a diferença. Mas essa ideia que a consciência coloca para você, e você coloca no livro, vamos pensar. Hoje ela é uma consciência, mas aquilo ali é a ideia que ela trouxe, tem a energia dela. Se aquilo foi publicado, não vai ajudar ela a chegar, por exemplo, na Consciologia, a recuperar cons quando ela ressomar? Entendeu? Foi essa a ideia que surgiu num processo de escrita consciológica que é muito
parapsíquica, muito extrafísico, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o autor, o leitor, que vai pegar aquela obra em mãos, vai ler, vai ter ideias, vai conseguir aplicar aquilo para melhorar a ProEx dele. Ganha o autor, que aprendeu muito sobre o tema quando escreveu sobre aquilo, e está fazendo um esclarecimento ali para o grupo, e além das assistências extrafísicas vinculadas, e ganha também as consciex que auxiliaram na escrita do livro. Tanto pela assistência que ela faz ali, fazendo tares para o autor, mesmo que ele não perceba, tem uma tares ali acontecendo, mas também porque pode facilitar o acesso dela à Conscienciologia, ou as próprias ideias, quando ela ressomar, porque ela vai passar pelas mesmas dificuldades da ressoma que a gente passou também, né? O afunilamento consciencial, né? A perda de cons e tudo mais. Então, imagina, você consegue se ressoma, mas já ela trabalhou muito na escrita astrofisicamente. Então, ela tem vários livros ali que tem energia dela ali, né, por trás daquele livro. Então, pode ser um ponto em que aquilo evoca a consciência e facilita, por exemplo, quando ela vai numa biblioteca, ou ela entrar em situações, por exemplo, ela vai lá no shopping e vê a Betânia lançando um livro, ela chega lá, opa, isso aqui me atraiu, né? Uma sincronicidade, porque ela já tinha uma predisposição a chegar naquele ponto ali, né? Então eu vejo dessa forma, o livro acaba sendo um ponto de convergência Eu não tinha pensado entre na muitos Consciex. personagens. Eu não tinha pensado ainda na Consciex, né? Na ressoma da Consciex. A gente fica pensando mais, quando eu voltar, eu tenho que deixar minha marca aqui quando eu voltar para eu seguir, acelerar o processo, né? Mas pensando assim na coisa da Consciex, é bem isso mesmo, né? Muito bom, Marcelo, obrigada. Nada. Muito bom. Agora o Jades, fique à vontade aí. Legal, acho que aprofundando até esses temas que o professor veio trazendo, né, a Mariângela trouxe sobre a questão de verbetes, né, e a gente vem trabalhando. Eu tô também com esse desafio, né, já conhecia a Conscienciologia, até, assim, com muita bagagem também, mas eu tenho essa dificuldade, né, nessa questão de pôr no papel. Então eu tô até com um verbete aí em andamento, que é paternidade responsável, digamos assim, então ele fica mais ou menos, acho que dentro que você trouxe essa questão do auto-verbete, né? Ele tem uma certa sincronicidade, porque a necessidade que eu tenho é de trazer essas minhas vivências, né? E conseguir também pôr, né? No sentido de uma forma que eu consiga ser exemplarista e tentar ajudar de alguma forma, é, né? Dentro dessa ideia, dentro dessa linha. Mas eu também recebi alguns feedbacks agora, ultimamente, de um curso que eu fiz pela Consciex, eu refleti bastante esse processo da ectoplasmia, né? Então, essa relação do teu tema, evocação persênica e ectoplasmia, assim, o que dá também para... Estou explorando isso, eu preciso avançar, eu acho que é a oportunidade aí de... Agora aí com esses feedbacks aí do grupo e o professor. Ô, Jades, eu vou colocar uma questão que é conceitual na Conscienciologia e depois uma hipótese. Bom, a questão teórica é que a ectoplasmia ela é uma energia mais densa, então eu acho, eu penso, né, que ela amplifica o nível de evocação, de atração em relação àquilo. Vou pegar na prática. Uma consciência escritora, ectoplasta, né, bem ectoplasta, que começa a focar muito na escrita de um tema, a tendência é que aquele campo que ela cria em relação às ideias, aquele holopensene, do material que ela trabalha, fique muito mais denso, muito mais intenso, né? E consiga atrair mais consciexpo, consiga facilitar um fluxo de assistidos extrafísicos. Eu acho que a escrita pode ser mais parapsíquica, a evocação que ela faz de consciex pode ser mais forte, né? Isso eu quero dizer. E aí eu vou colocar uma questão, mas é bem hipótese mesmo, acho que eu até já coloquei isso em algum verbete com a ressalva de que isso é uma hipótese. Eu acho que a questão da neuroectoplasmia,
essa ectoplasmia que envolve mais, né, os chakras superiores, ela está muito relacionada com a escrita, né, com a escrita e com atividades voltadas à intelectualidade. Pode ser a docência, todo esse cabedal que envolve a TARES em geral. Acho que a Consim, que trabalha muito com TARES, ela fica mais predisposta, se ela for ectoplasma, ainda bem mais, é esse ectoplasma mais refinado, que a gente define como neuroectoplasma. Aí entra a hipótese. Eu acho que a pessoa que tem neuroectoplasmia mais, né, pujante, né, mais abundante, ela tende a vivenciar mais sincronicidades. Porque eu acho que essa neuroectoplasmia ela trabalha mais para cérebro, trabalha mais em nível de paracérebro nas interações, em relação àquele foco que ela tem momentaneamente em alguma coisa. E isso facilita a atuação de agentes conscienciais, consciex, por exemplo, para desencadear, ou consciens também, de entrar num fluxo pensene a partir do neuroectoplasma. Quer ver? Vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei no carro com uma pessoa, foi uma coisa, eu não morava em Foz, ele me levou para conhecer a cidade. E ele tinha uma playlist no carro com acho que 2.000 músicas. Ele falou assim: eu coloco aqui 2.000 músicas, coloco no handle e nunca mexo. Ali com ele, começou a tocar uma música que falava de um personagem histórico que é uma retrovida dele. Isso ali no carro. Ele desligou, falou assim: não, isso aí me traz evocação do passado, não gosto, porque era uma música de rock, né, um pouco mais pesado. Chegamos no café, ele nos levou. Ele tirou, no café vinha junto ali, acho que um bilhetinho no café, tipo umas frases de autores famosos. Era uma frase desse mesmo personagem histórico. Ele falou assim: ô colega, o que que você tem? Assim, ó, você nunca tem esse nível de sincronicidade. Você entrou, você ficou comigo junto aqui durante 2 horas. Em 2 momentos aflorou alguma coisa em relação a esse personagem do passado. E nesses dias eu estava muito imerso no CAEC, eu tinha vindo para defender vários verbetes, eu estava só mental soma aqueles dias lá. A única saída que eu dei do CAEC foi para fazer isso. E esse assim é só um exemplo, mas eu tenho também umas outras ocorrências. Então eu tenho para mim, não coloco nem como teoria, é no campo das hipóteses, mas que o neuroectoplasma, ele é um agente que amplifica a ocorrência de sincronicidades. Mais do que o ectoplasma. Eu acho que esse neuroectoplasma que é mais refinado, sim, que envolve mais ideias, ele tem um alcance nas consciências mais, ele mexe com a consciência, ele pode dar mais intuição para as consciências, pode é, é, evocar de maneira mais pontual outras consciências, mexer com as ideias, e aí você tende essas consciências entrarem num certo fluxo e acontecerem sincronicidades. Essa é a minha hipótese de pesquisa ainda a ser aprofundada e de difícil mapeamento. Muito bom. Legal. Acho que amplia bastante. Obrigado. Legal. Obrigada, Jades. O que que a gente tem? A gente está próximo aí do fim do nosso debate, mas restam ainda 5 minutos por aí que a gente pode ainda continuar com as perguntas e tudo mais. E aí eu só deixo essa dica para o Marcelo de otimizar aí as respostas para a gente poder conseguir desenvolver bem o tema aí. Diga lá, Andréa, sua participação. Bom dia a todos aí. No paper, o Marcelo trouxe 92 especialidades conscienciológicas, né? Evocabilidade consciencial. Eu queria, Marcelo, de todas que eu achei super interessante, eu queria trazer o item, deixa eu só localizar aqui, o item 66, que é perdodologia, as evocações interprisionais da pessoa incauta em eterno luto, prejudicando a si e a consciex ou consim quando já ressomada. O que você poderia acrescentar para a gente, as reflexões que você já fez sobre essa temática? Uhum. Olha, André, eu acabei acompanhando meio de perto
um caso desse. A pessoa teve uma perda e depois de mais de 15 anos, não conseguiu superar em nível minimamente satisfatório, né? Fala muito na casa da pessoa, fotos, fotos o tempo todo, em todos os locais. Então, assim, continua aquela evocação, sonha muito, aí entra no ciclo de realimentar, porque sonha muito, acha que isso tem algum significado, né? Mas certamente muitos dos sonhos são apenas sonhos, porque é óbvio, você ficar pensando sobre uma coisa há muito tempo, né, evocando aquilo, você vai sonhar com aquilo, né? Então, a pessoa fica nesse luto, né, ainda muito, já que já era para ter superado, é óbvio que é normal um tempo, mas não tanto. E aí eu tive uma projeção uma vez, que essa consciência já estava em outra. E foi muito didático aqui. E pessoa próxima, eu falei assim, olha, não dá, entendeu? Né? A vida segue, né, Betânia? A vida segue, as coisas acontecem, os vínculos são outros, foi um momento e tudo mais, mas a pessoa não, ela segue ainda fazendo muita evocação daquilo, e é prejudicial para ela, é prejudicial para a consciência, que às vezes nem é consciência mais, ele já ressomou, e a pessoa ainda está lá presa numa imagem, né, uma imagem temporal que já não existe mais, né? Se for ver, para o nosso conceito multidimensional, é uma coisa que não tem nem lógica. Agora, você falou das especialidades, eu vou fazer aqui um adendo. Essa técnica de fazer listagens de logias, o professor Oswaldo ele trouxe em um artigo na Scripture e um verbete, que é o confronto pelas especialidades conscienciológicas, né, que eu já usei ele em várias remissões, não só como remissão, mas como técnica mesmo, né. Eu acho que é uma forma de ampliar o tema de maneira impressionante. Você quer aprender mais a fundo sobre um tema? Escolha aí dezenas de especialidades e se debruce em cima para fazer uma análise do tema dentro das especialidades, que você vai ver como questão numerológica amplia a cosmovisão do tema. É bem Marcelo, interessante. Ana, só vou Obrigada. contar uma coisa assim para o Marcelo. Fala. Eu tive uma perda de duas amigas no domingo passado, sabe? E aí quando viu que estava muito mal, disse assim, tô livre, sabe? Ela viu que não tinha volta, né? Ela disse, tô livre. Eu achei muito assim, ó, porque o nível de consciência dela de se libertar mesmo. Muito interessante. Oswaldo, você quer comentar alguma coisa? Você foi citado esse seu artigo na revista Scripture da confrontação das A especialidades. gente, a gente fez uma live na época sobre ele, você Sim, deve lembrar, né? E sim. que é uma técnica de você ter um determinado conceito que você está pesquisando e você começa a fazer cotejos desse conceito com as diversas especialidades da Conscienciologia. E você vai ampliando essa lista conforme o seu fôlego, o seu conhecimento. Começa com uma lista de 5, por exemplo. Aí, dentro da própria pesquisa, dentro ali desse movimento, isso começa a se ampliar. Você vai pensando em novas especialidades e elas vão se agregando, né? O que é interessante é que cada especialidade vai dar um viés, vai dar uma visão diferente sobre aquele conceito que você está estudando. É claro, tem que escolher as especialidades que tenham mais relação com o que você está fazendo, né? Mas eu não conheço, até hoje ainda não vi técnica cosmovisiológica maior do que essa, né? E parece que o professor Valdo, ele apreciava muito essa construção. Tanto que ele usa, por exemplo, no livro 200 Teáticas. O que ele faz é exatamente isso. Hum, Ele pega cada tema e aí ele começa na vertical pela consciencioterapia, aí ele fala alguma coisa desse tema. Pela extrafisicologia, ele fala alguma coisa daquele tema, né? Eu acho assim, e assim, 200 Teáticas é a semente da enciclopédia, né? As pessoas acham que começou no Urbanizados, mas não. A enciclopédia começa ali em termos de expansão das especialidades no 200 Teatros. Ali ele começa a trabalhar o confort
para conseguir chegar depois nos verbetes. Inclusive, são contemporâneos. O 200 Teáticas é de 97 e ele começa a mexer na enciclopédia em 98, mais profundamente. Tá? Uhum. Então é isso. Como técnica, eu acho que vale a pena estudar e utilizar, colocar aí em prática. Expande muito as ideias. Com certeza. Obrigada aí pela contribuição também. É, Nossa, Marcelo, eu assim estou para fechar aqui o nosso debate, mas está irresistível a minha vontade de fazer a última pergunta, que é a seguinte: como que você avalia a questão do mantra? O mantra é uma super evocação? Seria isso? Eu queria entender melhor aí a relação entre uma evocação pensênica e o mantra. Olha, o que que eu penso disso, Ana? Até em relação àquela passagem do professor Evaldo, é famosa, né, do mantra que ele evocou extrafisicamente no momento de iminente dessoma intrafísica devido a um ataque extrafísico. Eu acho que o mantra, ele é uma síntese pensênica, uma mega síntese pensênica, que junto traz é uma mega síntese pensênica que traz uma mega evocação de um determinado padrão. Então, assim, a gente vê isso até, por exemplo, nos mantras indianos. Imagina, ao longo de milênios, as pessoas evocando o mesmo mantra que tem só duas letras, que é o Om. Imagina, né, como aquilo traz, né, evoca um determinado padrão. É até fácil de sentir, até por uma questão de experiência. Se o espectador conscienciológico ele fizer um experimento com o Om, ele vai ver que alguma reverberação existe naquilo. Então, eu acho que é isso. Acaba sendo que uma técnica, não seria uma técnica conscienciológica, mas é uma técnica, existe um procedimento por trás disso, em que você traz ali, de maneira muito sintética, algo muito intenso. Uhum. E aí você falou dos fatores, né, que compõem a evocação. Seria aí os 100% ou quase 1000% de intensidade, né, e de Né? foco, né, naquele pensene específico, para dar o resultado que É, se espera, né? é como se fosse um mega pensene, não Sim. trivocabular, mas um Uhum. mega, no sentido de um Uhum. pensene muito Sim, intenso. sim, sim. Muito bom. Oswaldo, diga lá, vamos. É porque eu recentemente eu ouvi a história que explica um pouco melhor a ação desse mantra que o professor Valdo usou extrafisicamente. E é uma história assim, a pessoa é muito ligada, é parente dele, inclusive, e explicou num curso recente que eu fiz na CIP sobre sincronicidades, inclusive. Então ele explicou o seguinte, que esse mantra era o mantra que era usado no grupo de iniciados, onde o professor Valdo era o líder do grupo, e aqueles mega assediadores eram os iniciados. Então, era um mantra que dizia respeito especificamente ao grupo. Quando Ah, ele enuncia o mantra, isso gera retrocognição naquele grupo. E aí, eles não lembravam dessa vida. hum, E aí isso gera um abalo muito grande e aquele cerco se desmonta, porque como que a gente está fazendo isso com o mestre da gente? Eles não lembravam do episódio. Parece que era uma vida muito pretérita, né? E aí ele interessante. teria comentado que o objetivo desse evento era resgatar uma menina da baratrosfera. Ela estava ali presa e esses 8 não estavam deixando ele chegar, né? Estavam fazendo um cerco ali. Parece que um dos 8 ia ressomar, ia receber a menina como filha, ia chegar na Conscienciologia. Essa foi a história, e para mim fez muito sentido, porque por que que desmonta um cerco daquela forma? Aquilo Hum, tem que causar um abate, tem que ter um significado para o grupo que está ali envolvido. Então, não é uma coisa cósmica, mágica, nesse caso específico, né? Era uma senha do grupo, que aí provoca uma entendi. retrocognição muito forte e era o abalo que precisava para o grupo para desmontar ali o cerco que estava
acontecendo. Quer dizer, anos de conscienciologia, né? Eu só entendi essa história depois dessa explicação, né? Por que que esse mantra teve aquele efeito? E Aham. os amparadores intuíam porque sabiam da realidade ali que conectava o Valdo com os oito. Claro, essa visão de conjunto, né, que só evoluciólogo tem, que conhece todo o grupo, as inter-relações, né? Muito bacana. Obrigada, Oswaldo, pela Impressionante, né? Nossa, explicação. impressionante, né? Casuística para fechar com chave de ouro mesmo. Exato, e super em cima do lance. É, o tamanho é a complexidade do assunto, porque envolve a grupo karmologia. Como que você, ao longo do curso Grupo Kármico, vai criando as relações entre as consciências e as pensenizações e evocações, elas vão fazendo as suas composições de probabilidades e possibilidades, né? E essa evocação, ela entra como aquele fio condutor para tudo isso, né? Para ficar mais forte, mais fraco, para aproximar ou distanciar. É bem interessante mesmo. Olha, daria outro debate, né, Marcela? Mas infelizmente chegamos aí ao nosso limite, até passamos um pouquinho. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder fechar. Olha, Ana, agradecer pelo debate, gostei bastante, nem vi o tempo passar. Mal começou, já terminou. Eu queria só fazer um comentário que eu acabei não fazendo no começo. Esse livro, né, que eu lancei há, há pouco tempo, que o Oswaldo foi o revisor, ele tem um capítulo que é o Evocação Pensênica. Tá? Uhum, Então, a definição veio do capítulo desse livro, né? A composição aqui do paper não, né? Já traz um andamento do assunto que vai ser para o próximo livro. Mas ele tem dois capítulos, que é o Evocação Pensênica e o Ortoevocabilidade Pensênica. Ortoevocabilidade da evocação sadia, né? Ortoevocação, que é um verbete de enciclopédia também. Então, esses muito dois bom. capítulos já dá uma deixa ali de que conversa muito com a pseudologia, a questão da evocação. Quem tiver interesse em aprofundar ali, né? Fica aí Sim, claro. a sugestão. Aham, sim, uma bela sugestão, e a gente aproveita e faz um complemento que nesse momento, nesse mês, está aberta a promoção da livraria, na venda dos livros da Editares. Agora, o Marcelo publicou pela Epígrafe o livro dele. Então, a gente fica atento também se eventualmente a Epígrafe entrar em algum tipo de promoção também. Mas fica aí a divulgação, que é só entrar no Shopcons, que é possível obter aí o livro do Marcelo Cover. Estamos aí todos convidados a aprofundar mais e ler e aprender bastante. Bom, passamos para a pontuação do dia. Nós tivemos 14 participantes e perguntas e comentários e contribuições foram 24. Então, a gente agradece imensamente ao Marcelo Cover, que vem aí mais vezes, né? Fica aberto o convite aí para todos os presentes também que tenham tema. É só nos contatar que a gente pode agendar e fazer aí o processo para elaborar o debate. Então, a gente quer finalizar dando também uma divulgação nossa da Aracê, que no final de ano, agora, nós temos a semana de serenologia. Será a 12ª semana de serenologia. E dentro dessa semana há várias atividades, entre elas o Fórum de Serenologia e o Encontro de Serenautas. Então, deixamos aí o convite. O período dessa semana vai ser 26 de dezembro a 1º de janeiro. As inscrições já estão abertas e é possível acessar todas as informações, os detalhes da programação, os outros eventos, além do fórum e do encontro. Vamos ter um curso com a neo-autora Ana Mazzonetto e seguidas do lançamento e autógrafos do livro dela, da Retomada de Tarefa. Vamos ter o passeio bioenergético, vamos ter a plenária multidimensional, que é uma atividade de debate presencial lá na Aracê,
Enfim, várias aí atrações e a gente então espera a presença e participação de vocês. O evento vai ser transmitido online e também, claro, será presencial. Então, vamos para a nossa foto, a foto oficial do evento. Se quem puder e quiser participar, é só deixar a câmera aberta e aí a gente faz aí uma foto bem legal. Sorriam, estaremos aí na nossa, no fechamento desse ano e desejamos a todos aí um excelente final de ano, que seja 2026 cheio de realizações, de novas reciclagens, de novos conhecimentos e novas interações e novos amigos também, né? Todos estamos aí convidados a participar novamente. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Um Um beijo. abraço, Tchau, pessoal. pessoal. Até. Tchau, tchau.